Imagine acordar todos os dias, sabendo exatamente o que precisa ser feito e, mesmo assim, sentir um peso enorme só de pensar em começar. Você olha para a lista de tarefas, sabe que são importantes, sabe que vão melhorar sua vida, mas algo dentro de você trava. E então vem o pensamento automático: eu não tenho disciplina, comigo não funciona, eu simplesmente não consigo manter constância. Só que a verdade é outra. Você não é preguiçoso, você não é fraco e você não nasceu sem disciplina. O que está acontecendo é algo muito mais profundo e quase ninguém explica isso direito. Hoje, o seu cérebro foi treinado para evitar esforço e buscar prazer imediato o tempo todo, e enquanto ninguém te contou isso claramente, você acabou achando que o problema era a falta de força de vontade. Mas disciplina não é força de vontade. Disciplina é programação neurológica. E se o seu cérebro foi programado de um jeito, ele também pode ser reprogramado. O cérebro humano não evoluiu para o mundo em que a gente vive hoje. Durante milhares de anos, ele aprendeu a economizar energia, fugir da dor e buscar recompensas rápidas. Isso era essencial para sobreviver. O problema é que hoje a recompensa está em todo lugar. Celular, redes sociais, vídeos curtos, comida ultraprocessada, séries, notificações. Cada pequeno estímulo desses libera dopamina. E aqui está o ponto que muda tudo. A dopamina não é o hormônio do prazer. Ela é o hormônio da motivação. Ela aparece quando o cérebro antecipa uma recompensa. Ou seja, ela decide o que você quer fazer. E quando você vive cercado de dopamina fácil, o cérebro se acostuma com estímulos altos. Ele recalibra o que considera interessante. Resultado? Tarefas simples ficam chatas. O esforço parece pesado e objetivos de longo prazo perdem o brilho. Não porque eles não importam, mas porque não competem com o nível de estímulo que o cérebro passou a exigir. É por isso que hoje a disciplina parece tão difícil. Mas agora vem a parte mais importante. Pessoas disciplinadas não são pessoas que se forçam o tempo todo. São pessoas cujo cérebro aprendeu a associar esforço com recompensa. Elas sentem satisfação em cumprir rotinas, sentem prazer em manter compromissos, sentem orgulho em fazer o que precisa ser feito. Isso não é talento, isso é treino. O cérebro se adapta ao que você faz repetidamente. Se você treina distração, ele fica bom nisso. Se você treina constância, ele fica bom nisso. E é aqui que a desintoxicação de dopamina entra. Não como moda, mas como estratégia. Desintoxicar dopamina não significa viver sem prazer, significa tirar o excesso de estímulo antes das tarefas importantes, para que o cérebro volte a sentir recompensa no esforço. Quando você reduz dopamina fácil por um tempo, três coisas começam a acontecer. Primeiro, o tédio aparece, e isso é ótimo. O tédio é o estado natural, onde surgem foco, clareza e vontade de agir. Sem estímulo constante, o cérebro começa a buscar propósito interno. Segundo, tarefas difíceis ficam mais toleráveis, não mágicas, mas possíveis. E terceiro, o mais importante de todos, o cérebro começa a liberar dopamina durante o esforço, e não apenas antes da recompensa. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser sofrimento. Agora vamos para a parte prática, e aqui é onde tudo se decide. A maioria das pessoas tenta mudar tudo de uma vez e falha. O cérebro odeia mudanças bruscas. Ele interpreta isso como ameaça. Então a regra número 1 é simples. Pare de tentar ser disciplinado o dia inteiro. Escolha um único momento do dia, apenas um, para ser disciplinado de verdade. Pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, pode ser a primeira tarefa do dia. Esse momento vira o seu ritual de identidade. Mesmo que o resto do dia seja um caos, se você cumpre esse ritual, o cérebro registra: eu sou alguém que cumpre o que promete, e isso muda tudo. A segunda regra prática é essencial. Nunca consuma dopamina fácil, antes do seu momento disciplinado. Nada de redes sociais, nada de vídeos curtos, nada de estímulo intenso. No começo, isso vai gerar desconforto, e esse desconforto é exatamente o cérebro se reajustando. Se você começa o dia com estímulo alto, todo o resto parece sem graça. Mas se você começa o dia com esforço, o cérebro aprende um novo padrão. Agora vem um detalhe, que quase ninguém aplica, mas faz toda a diferença. A disciplina precisa terminar, com recompensa consciente. Depois de fazer algo difícil, não pule direto para outra obrigação. Faça algo simples e prazeroso. Um café,
uma música, uma caminhada curta, um banho mais demorado. Mas faça isso com consciência, não como fuga, e sim como fechamento. Reconheça mentalmente: eu fiz o que precisava ser feito. Pode parecer simples, quase bobo, mas esse reconhecimento é uma das ferramentas mais poderosas de reprogramação que existem. O cérebro aprende por associação emocional. Quando o esforço termina em algo positivo, ele registra que valeu a pena. E quanto mais vezes isso acontece, menos resistência aparece da próxima vez. Aqui está algo que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas até tenta ser disciplinada, mas nunca fecha o ciclo da recompensa. Elas fazem algo difícil e imediatamente se jogam em outra obrigação. Ou pior, se cobram por não ter feito mais. O cérebro então aprende que esforço gera apenas mais esforço ou crítica. Resultado, ele começa a evitar qualquer coisa que pareça exigente. Fechar o ciclo corretamente muda tudo. Outro ponto fundamental: não confunda disciplina com intensidade. Disciplina não é fazer muito. Disciplina é fazer o mínimo, todos os dias. O cérebro ama a previsibilidade. Quando algo acontece sempre no mesmo horário, do mesmo jeito, ele para de questionar. Ele não debate, não negocia, não cria desculpas, ele simplesmente executa. É por isso que pessoas disciplinadas parecem agir no automático. Não é força de vontade, é hábito bem consolidado. Quando você tenta ser intenso demais, o cérebro entra em alerta. Ele interpreta aquilo como algo temporário, pesado, difícil de sustentar, e tudo que o cérebro acredita que não é sustentável, ele começa a sabotar. Já quando você escolhe algo pequeno, repetível e previsível, o cérebro entende. Isso faz parte da identidade. E identidade não se discute, identidade se mantém. Agora vem um aviso, que pode ser desconfortável de ouvir, mas é libertador quando você entende. Autocrítica excessiva destrói qualquer tentativa de reprogramação. Cada vez que você falha e se ataca, o cérebro associa disciplina com dor emocional. E dor é algo que ele vai evitar no futuro. Não importa o quanto você se cobre, isso não gera constância. Gera medo, culpa e desistência silenciosa. Quando falhar, e você vai falhar, não tente compensar no mesmo dia. Não tente pagar a dívida. Não tente punir seu corpo ou sua mente. A única pergunta que realmente importa é: o que eu mantenho amanhã? Essa pergunta mantém o foco no processo, não no erro. Consistência imperfeita vence intensidade perfeita, todas as vezes. Com o tempo, algo silencioso começa a acontecer. Algo que você não percebe de um dia para o outro, mas que muda completamente sua relação com o esforço. Não fazer o que precisa ser feito começa a incomodar mais do que fazer. A procrastinação deixa de ser confortável. A desculpa perde força. E isso não acontece porque você virou uma pessoa mais dura. Acontece porque o cérebro foi treinado para encontrar satisfação no cumprimento e não na fuga. Nesse ponto, a disciplina deixa de ser uma luta diária. Ela vira padrão. Você não acorda mais perguntando se está com vontade. Você age porque aquilo faz parte de quem você é. Da mesma forma que você escova os dentes, sem negociar consigo mesmo, você cumpre seus compromissos internos, sem drama. Não porque é fácil, mas porque é natural. E aqui está uma verdade que muda tudo. Disciplina não é prisão. Disciplina é liberdade atrasada. É escolher um pequeno desconforto agora, para não viver um desconforto constante depois. É parar de depender de motivação, de ânimo, de energia perfeita. É construir uma mente confiável. E quando você confia em si mesmo, a ansiedade diminui, a autoestima sobe e a vida começa a fluir com menos peso. Quanto mais cedo o seu cérebro entende que esforço não é ameaça, mas caminho, mais leve tudo fica. Você para de brigar consigo mesmo, para de se sentir quebrado, para de achar que falta algo em você. Não falta. O que faltava era entender o jogo certo para treinar a mente. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar disciplina de uma forma diferente, deixa o like, se inscreve no canal e continua por aqui. Isso ajuda mais do que você imagina e permite que esse tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Obrigado por ficar até o final. Cuide da sua mente, confie no processo e siga em frente. Um passo consistente por dia muda tudo.